Queridos irmãos, dando início aos estudos dessa noite, queria inicialmente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Joana de Ângeles e toda a sua equipe que preparou este material da série psicológica. Vamos pedir a Deus que possamos compreender essas mensagens e que a sua luz possa guiar a nossa trajetória para o bem. Assim seja, graças a Deus. Hoje vamos iniciar os estudos pelo livro Plenitude, no capítulo 6, onde vamos estudar o altruísmo. Joana coloca: o altruísmo é a lição viva de caridade, expressão superior do sentimento e amor enobrecido. Abre as portas à ação sem a qual não teria sentido a sua existência. Traz-nos o exemplo do Cristo. É o próprio amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Ela vem nos trazer que o altruísmo é a antítese do egoísmo. Enquanto temos na face do egoísmo o desejo pela posse, no altruísmo temos o anelo de doação. Quando trazemos o desejo do gozo, das experiências materiais, da sensualidade, no altruísmo desejamos a felicidade. Não a felicidade centrada em nós mesmos, mas em podermos compartilhar e sermos úteis ao nosso próximo. Onde temos aqui a face do egoísmo, o desejo de superioridade, temos aqui no altruísmo o desejo de fraternidade, onde já não nos apegamos a nós, mas olhando em termos de coletividade e do bem comum. Na sequência, ela vem dizer o seguinte: como é que a gente vai se transformar, nesse processo e conseguimos chegar a sermos pessoas altruístas? Então ela coloca assim: a existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque, por ser-lhe a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. Quando falamos em generosidade, e aqui na doação, e Joana coloca com essa doação material, doação de bens, pode ser de espécie, de alimento, de roupas, mas o importante é desejar compartilhar aquilo que temos com aqueles que ainda estão passando por alguma dificuldade, por alguma escassez. E nesse exemplo, vamos lembrar daquela mensagem de Jesus falando do óbolo da viúva, onde aqueles que possuíam muitos bens colocavam ali no gasofilácio a doação para a igreja, grandes quantidades de ouro, prata, bens de valor monetário. Ao passo que aquela viúva foi lá e depositou aquela moeda. Mas aquela moeda que ela tirou
daquilo que era o seu sustento para doar, no caso, a igreja. Então, não é errado a doação dos bens materiais que estão sobrando, que não nos fazem falta. O exercício dessa doação já é o primeiro passo. O desejo de ajudar já é o primeiro passo. E ele vai evoluir. Iniciando com as coisas materiais, vamos aprender a nos doarmos como pessoa. E na sequência, ela vem colocar um outro exemplo, um exemplo do Cristo. E ela vai colocar: visceral adversária do egoísmo, a generosidade arranca pela raiz as tenazes desse responsável pela causalidade dos sofrimentos. Jesus, na cruz, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro, generosamente, prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente e no coração a partir daquele momento. Então, esse exemplo do Cristo, olhando para o próximo, olhando para aquele que estava ao seu lado, sem julgamento, ele ainda acolheu aquela súplica e levou uma palavra, uma esperança naquele coração atormentado. Então, esse exemplo dessa generosidade, iniciando com as coisas materiais e depois transmutando pela doação do acolhimento, da palavra que estimula, do ouvir aquele que precisa desabafar, o exercício dessa generosidade, da doação daquilo que temos também de precioso, que é o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa dedicação. Colocando também na sequência desse processo de construção do altruísmo, Joana coloca a formulação da ética. Entendamos essa ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida e de manifestar-se. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural, porque procedente de Deus, a irradiar-se em várias outras, que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem por meio do trabalho, igual ao seu irmão na origem e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégios, porém ao alcance de todos. Nessa colocação, temos o exemplo em que precisamos, nessa ética da generosidade, olhar para o nosso próximo, entender o seu estágio de desenvolvimento, sem julgamento, compreender que tudo faz parte da lei de Deus, que cada um
está no estágio evolutivo e que é natural do ser humano esse processo. Então, ter essa ética da generosidade, olhar para o próximo e compreender que ele está fazendo, está agindo de acordo com aquilo que já conseguiu alcançar. E na sequência, entre esses sentimentos que devemos desenvolver para chegarmos ao altruísmo, ela vem falar da paciência. E aqui tem uma frase de Santo Agostinho: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. A paciência tem relevante papel, criando condições no tempo próprio para o desenvolvimento dos vários requisitos para a integral vivência do altruísmo. Ela harmoniza as aspirações humanas, elucidando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende a cada tarefa no momento oportuno. O altruísmo é uma construção, é uma vivência, vem de uma conquista pela experimentação. Assim como nós, a natureza não dá saltos, e assim como as leis naturais, nós, como seres humanos, assim também agimos e reagimos e nos construímos. Precisamos dar tempo ao tempo, dar um passo e solidificar. Às vezes acontece de acharmos que já fizemos uma grande mudança. Vem um fato, vem uma experiência e nós percebemos que aquilo que acreditávamos que já estivéssemos agindo da forma correta ainda não ocorreu. Ok, levantamos e continuamos a prosseguir com a paciência necessária para alcançarmos o próximo estágio. A paciência estimula a coragem. Essa coragem que temos como sendo das sementes a serem desenvolvidas dentro do ser humano, e que sem ela a gente não consegue alcançar o passo seguinte. Com a paciência, nós vamos compreender que precisamos ter um esforço, acreditar e nunca desanimar quando ocorrer um insucesso. E na sequência, vamos ver o seguinte: aquele que cede diante do obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha sem a ter enfrentado. O esforço estimula desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem, agigantando-se à medida que realiza. O altruísmo não vige sem o esforço para sua manifestação, considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo a fim de impedir-lhe a presença e o predomínio na área da emoção. Esse alerta que Joana nos faz, que esse egoísmo que ainda vige dentro desse homem velho, né, que nós falamos, ele sempre está se manifestando. Então a gente precisa realmente nos armarmos de coragem para fazer os enfrentamentos necessários, sem desânimo, porque é necessário.
não se consegue, não se conquista uma evolução moral sem essa confiança, sem esse exercício, sem essa tenacidade. Olha aí o exemplo dessa formiguinha carregando uma folha que é muito maior que ela. Se ela não acreditar que ela é capaz, e aí no caso a gente utiliza do instinto, né? Ela precisa fazer algo. Então ela não mede esforços, ela vai lá e cumpre o seu papel na natureza. Qual é o nosso papel dentro do ciclo do desenvolvimento do ser humano? É a gente estudar, compreender aquilo que é correto, utilizar da nossa razão, do nosso raciocínio, saber quais são as ações que devemos tomar e não desanimar. Então vamos lá, veio a paciência para que a gente aprenda a cultivar esse altruísmo passo a passo. Vem a coragem, que é para que a gente seja sempre estimulada a dar o próximo passo. E essa persistência, porque sem ela a gente também não consegue avançar. E seguindo, vamos falar um pouquinho sobre a concentração. A concentração no altruísmo é fator essencial. Sem este contributo, a mente se desvia, abrindo brechas para que instalem ideias pessimistas, desanimadoras. A arte de concentração é uma conquista valiosa e demorada, que exige cultivo e exercício, a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem. E agora eu gostaria de fazer um parênteses para a gente falar um pouquinho do exemplo que Joana nos deu. Trazendo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde tem um capítulo sobre Joana de Cusa. Nesse livro temos a mensagem em que Joana buscou a Jesus e abriu seu coração, falando daquilo que lhe vinha causando conflitos pessoais. Ela e o esposo, no caso Cusa, não comungavam da mesma fé. Ao passo que ela já despertara para o Evangelho de Jesus, o Evangelho da simplicidade, do amor, da dedicação, da doação, olhando para o semelhante como irmãos, ela estava inserida numa sociedade onde existia o preconceito, existia a escravidão, os bens materiais sendo desejados a todo custo, a força e o poder valendo mais do que qualquer outra expressão. O ser humano não tinha valor pessoal, apenas o jogo de interesses é que vigia naquela época. E com esse coração atormentado, ela busca o Cristo, buscando esclarecimento para essa dor que se instalara em seu coração. Jesus amorosamente a acolheu e colocou que aquela fé que os homens desenvolviam, aquelas religiões que os homens desenvolviam, eram construídos em igrejas de pedra e que ele vinha para estabelecer a fé no coração dos homens, que aquela igreja que ele trazia, vinda de Deus, era para se instalar dentro de cada um. Que ela compreendesse aquele marido e que o amasse e que perseverasse, porque nada acontece sem o consentimento de Deus. E que se ela vivia naquele casamento, é porque assim era o melhor, acreditando que a lei de Deus estava se cumprindo. E que
Não adiantava que ela buscasse converter o marido, porque ali não haveria ouvidos para ouvi-la, mas que no momento certo ela teria capacidade de difundir o Evangelho do Cristo, que ela fosse e mantivesse fiel a Deus. E assim foi. Joana, com o coração leve, retornou ao lar, manteve-se ao lado de Cusa. Os anos se passaram, Cusa veio a falecer, Joana teve uma mudança na sua vida, na sua trajetória, mas confiante e fiel a Deus, permaneceu correta, trabalhando, cuidando do filho, até que em 68 depois de Cristo, indo para Roma, ela foi também supliciada na época em que onde os cristãos estavam sendo perseguidos, ela foi atada a uma coluna, derramado óleo sobre seu corpo, e por que não renegasse a Cristo, ela foi queimada. Ao lado, seu filho, ainda jovem, pedia que ela abjurasse aquele Cristo. E ela fala: cala-te, filho. Jesus deu a sua vida por nós. É o momento que temos de honrar o seu nome. E já com o fogo iniciado, um soldado lhe pergunta: é isto que o seu Jesus lhe ensinou? Morrer em seu nome? E ela, buscando dentro de si energias, respondeu: ensinou-me também a amar a você. Então, temos nessa história de Joana esse exemplo de altruísmo, onde inicialmente ela reconhece o marido como sendo alguém que ainda não havia se despertado, em que ela silencia, tem paciência, persiste, e ao longo de sua vida, dando esse exemplo, e a cada vez que ela tinha essa paciência e persistia, dentro dela ela se enchia de coragem, essa coragem de fazer os enfrentamentos, essa coragem de persistir e de perseguir e de buscar novos conhecimentos. E, acima de tudo, o desenvolvimento dessa fé, dessa construção de fé que a manteve, não só nessa existência como Joana de Cusa, mas em todas as outras, onde ela aprendeu a dedicar-se e a doar de si mesma, e a desenvolver essa fraternidade, a levar o conhecimento, a levar a palavra de Jesus e o conhecimento do homem, através dessa série psicológica, distribuindo tudo aquilo que ela amealhou durante todas as existências e agora compartilha com a humanidade, buscando auxiliar a cada um de nós no entendimento e na compreensão de Jesus, do Evangelho que Ele trouxe, para que possamos criar e desenvolver dentro de nós, no nosso íntimo, essa fé e essa igreja viva que Jesus veio ensinar os homens a construir. E na sequência dos ensinamentos de Joana, ela fala: a meditação amplia a percepção da necessidade de maior contribuição altruística, sacrificial
e amplie a visão a respeito do mal. Falando sobre o altruísmo, ela ainda nos coloca: quando são desenvolvidos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquire sabedoria, ilumina-se o espírito e a vida ganha sentido, superando-se os limites do tempo e espaço, em face da grande meta que se deve conquistar. O sofrimento cede, então, lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas libertadoras, e porque não sejam geradas causas atuais negativas, o futuro não se desenha sombrio nem ameaçador. Assim, o altruísmo viceja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, e sim o Cristo que nele passa a viver, conforme acentuou Paulo, e o sentiram outros mártires, heróis e sábios de todos os tempos, que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade. Então, com essas colocações, eu gostaria de finalizar o nosso estudo com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensas, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. Onde existe trevas, que eu traga a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Queridos irmãos, agradeço pela oportunidade de estarmos juntos nesse estudo. Que as luzes de Jesus possam iluminar os seus corações e que os ensinamentos de Joana possam germinar nessa conquista do altruísmo. Um grande beijo, até o nosso próximo estudo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos ser intuídos por esses bons espíritos neste momento. Dando continuidade aos estudos da série psicológica da Joana de Ângeles, trouxemos hoje um tema do capítulo 1, Soberanas Leis, do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Neste livro, Joana faz uma análise à luz da psicologia profunda, baseado no Evangelho de Jesus, nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz essa ponte entre Jesus e a psicologia profunda, o psiquismo do ser humano. Mas de que se trata especificamente esse capítulo 1, Soberanas Leis? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo é conhecido como
Não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança de ciência e religião, instrução dos Espíritos, a nova era. É muito interessante porque nesse texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, catalogado por Kardec, né, através das psicografias recebidas no mundo inteiro, sobre cada tema ali colocado, o Evangelho vai tratar Moisés como o primeiro revelador para o mundo de uma verdade incontestável, de uma verdade que iria mudar ali de uma certa forma os rumos da humanidade, que era a crença em um Deus único, né? E os 10 mandamentos, as 10 leis divinas, que hoje, até hoje, são atualíssimas e seguidas pelo homem, dariam um novo formato à Terra, né? Até hoje, adorar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, não usar o santo nome em vão, santificar os domingos, honrar o pai e mãe, não matar, guardar castidade nas palavras e nas obras, né? Não furtar, não levantar falsos testemunhos, né? Guardar castidades em pensamentos e desejos, não cobiçar as coisas alheias, ainda até hoje são mandamentos divinos. Mas também nesse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo trata de leis mosaicas que já não tem mais esse caráter divino, mas são leis temporárias, que são adequadas a reprimir um povo ainda bastante primitivo, que era o povo judeu, há mais de 2000 anos atrás, né? Neste capítulo ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos tratar de uma segunda revelação, que é a revelação do Cristo. Se a primeira revelação foi de Moisés, e nós podíamos resumi-la num Deus único e numa palavra chamada justiça, que é o que encerra a revelação de Moisés, nessa segunda revelação, caracterizada pelo Cristo, nós podemos resumi-la numa palavra chamada amor. E é interessante porque o Cristo vem trazer novas bases para se trabalhar as mesmas leis de justiça, as mesmas leis que Moisés colocava, mas sob o novo prisma, o prisma do amor, né? E finalmente o Espiritismo, que vem relembrar tudo aquilo que o Cristo havia dito, né, sem contradizê-lo em momento nenhum, mas fazer através da reencarnação, né, da vida, do intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual, fazer essa ponte de ligação entre ciência, filosofia, né, com o Evangelho de Jesus e as instruções dos Espíritos sobre a nova era. É disso que se trata esse capítulo. E Joana então vai destrinchar esse capítulo aqui no livro com certos aspectos. Então o capítulo abre com essa parábola de Mateus, versículos 5, 17 a 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes de tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J, até o último ponto, né? Lembremos que o J aqui era um pequeno sinal de uma lei, né? Então, de uma letra. Então, entender que Jesus, nessa passagem de Mateus, vem explicitar que ele não veio destruir a revelação de Moisés, o Decágono, os 10 mandamentos, muito pelo contrário, mas dar-lhe cumprimento na sua fidelidade, dar um olhar mais moral ao processo, né?
dar a essa revelação de Moisés o acabamento que ela precisa para que ela possa ser incorporada dentro dos corações humanos, sem uma imposição, sem que seja uma imposição, sem que seja uma tarefa feita a ferro e fogo. E esse instrumento é o amor que Jesus vem nos trazer, vem nos revelar. Até então, essa palavra que é conhecida nesse formato, em amarmos uns aos outros como irmãos, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda essa mensagem do Cristo vai, de uma certa forma, modificar, vai transformar todo essa bagagem de Moisés, sem negá-lo, mas dando um novo olhar, um olhar bem mais profundo, mais ético a ela, ok? Então, dando continuidade, o que Joana nos fala mais à frente? Jesus não foi o biotipo do legislador convencional, né? O juiz, o fazedor de leis. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor, a sua necessidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Então, olha que coisa interessante nessa pequeno trecho retirado de Joana, né? Mostrando que esse novo olhar que Jesus nos cobra em relação à aplicação das leis, nos vai provocar uma transformação interior e uma transformação na própria sociedade, nos alicerces morais da própria sociedade. Então veja como a mensagem do Cristo, como ela é profunda, como ela é grandiosa dentro desse aspecto. Continua então Joana, num outro trecho, a dizer assim: as do seu tempo eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação, e quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio para o bem da sociedade. Mormente que as paixões da sombra, envolvendo dos legisladores e de seus tribunais, sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aquelas que pretendiam justiçar. Olha que texto interessante esse texto de Joana, em que ela vem colocar uma coisa interessante, né? As leis daqueles tempos, embora criadas por um povo mais primitivo, mas muitas dessas leis, algumas delas ainda persistem até outros, têm como finalidade muito mais punir o indivíduo do que recuperá-lo. Ou seja, não havia distinção entre o indivíduo e o seu comportamento. Ou seja, o indivíduo é uma coisa, o seu comportamento, às vezes inadequado, era tido como a mesma coisa. Ou seja, eu não quero o comportamento e nem o indivíduo. Eu não acreditava na capacidade de um indivíduo mudar o seu comportamento e de se recuperar. E quando ela fala aqui que muitas das vezes os legisladores usavam da sombra, o que é a sombra? A sombra é o resultado de todos os nossos defeitos que nós temos dentro de cada um de nós, né? É esse ego que a cada reencarnação vai se condicionando a determinados vícios, a determinadas posturas e defeitos, e que se torna uma sombra dentro de nós. E uma sombra que, quando nós identificamos no nosso próximo, nós achamos terrível dentro de nós e pior ainda dentro do outro. E nós queremos de uma forma puni-la, nos vingar, né, dessa sombra que existe dentro de nós. Aí que ele usa aqui, envolvendo os legisladores e seus tribunais, sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aqueles que pretendiam justiçar. Então, muitas das vezes fazendo muito mais vingança do que justiça. Então essas eram as características das leis naquela época, e algumas
a gente vai perceber que permanecem até hoje. A superioridade, continua ela, espiritual e moral de Jesus, entendeu a necessidade. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade daquelas leis, não a primazia desse código perverso, e submeteu-se, pois que ele viera também para dar exemplo dos postulados que recomendava, considerando respeitáveis os profetas, os legisladores que estabeleceram essas leis nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedendo do mundo espiritual e a ele volvendo, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva e destrutiva, mas educativa e reabilitadora. Então, observa nesse texto que Joana vai nos contemplar dizendo que Jesus entendeu a dureza daquelas leis e até a necessidade daquelas leis naquele momento, se submeteu a elas. Em momento nenhum ele foi contra essas leis, mas ele traz um outro olhar, um olhar muito profundo, um olhar muito mais humano, um olhar muito mais interior para essas leis, para a aplicação dessas leis. E é isso que vai fazer essa modificação e essa transformação, né? Continua ela então ainda, no outro texto, a dizer: o ser humano erra por ignorância ou rebeldia, sob os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial, do valor de si mesmo, mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. Isso aqui é de uma profundidade, gente, imensa, né? Em que Joana, nesse texto, em que ela coloca que o ser humano erra por ignorância, ou seja, é um conceito totalmente diferente, ou seja, o ser humano não nasce mal ou bom, ele é resultado de suas escolhas, e muitas dessas escolhas ocorrem pela ignorância do indivíduo, né? Toda essa visão que Jesus vai mostrar, que o comportamento do indivíduo num determinado período é consequência da sua ignorância, a consequência ainda do seu primarismo em atender ao seu ego. O seu ego que se comporta como criança, que só deseja a satisfação imediata dos seus prazeres, é que vai ser, na verdade, o causador dos males. É isso que tem que ser modificado, e com a prova de que a morte não existe, né? De que a vida sobrevém à matéria, nós temos um testemunho de que destruir o indivíduo não muda nada, né? Não muda a essência, porque a essência do problema é o próprio indivíduo equivocado, que na graça de Deus, né, com a nova oportunidade reencarnatória, vai ter uma nova oportunidade de se reavaliar, de se refazer com as leis divinas. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer, né? Vem nos mostrar como funciona esse mecanismo de justiça divina. A forma pela qual Deus nos deu de evoluir foi a forma das escolhas. As escolhas são escolhas de erro e acerto. Quando erramos, né, sofremos pelos nossos erros, como consequência dos nossos erros, e temos em novas reencarnações oportunidades de reparar os nossos erros com aqueles com quem erramos. E quando acertamos, incorporamos para dentro de nós as virtudes que adquirimos naquela reencarnação. Muitos desses defeitos, muitos desses erros viram condicionamentos, viram vícios,
e que nós arrastamos de reencarnação para reencarnação com pesadíssima dificuldade de nos separarmos dele. Mas entenda que nós não somos só o erro, só os defeitos, só o comportamento equivocado. Nós somos um todo, somos espíritos que às vezes não evoluímos em determinadas áreas, mas já conseguimos avançar em outros. Nós somos muito mais complexos. É isso que Jesus, né, vem nos dizer como leis soberanas, né, vem nos colocar que acima das leis humanas, as leis divinas, ela tem a essência do amor que compreende todo esse mecanismo explicitado pela doutrina espírita. Né? Então, mergulhado em sombra, ou seja, mergulhado nos nossos vícios, diz ela, esse lado escuro da personalidade sobressai e impulsiona as ações que estão destituídas de razão, da compaixão, desnaturada nas bases dominantes da essência, ou seja, nos deixando dominar por toda essa essência, por todas essas sombras que vivem dentro de nós, sem nos fazermos anteparo a essas sombras, sem o conhecimento que nos esclarece sobre a forma moral e ética pela qual devemos viver, né, de acordo com as leis divinas. É isso que vai trazer todos esses transtornos. Continua ela então. O ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas, porque aquele que já desfrutou de felicidade e não a soube repartir com seu próximo, terá menos possibilidade de fruí-la depois da vida física. Então, nesse texto, ela vem fazer essa ponte entre o Evangelho e o psiquismo humano, entre a ciência da psicologia, mostrando que se o ego é que alimenta as nossas sombras, e as nossas sombras é que levam aos nossos comportamentos equivocados, nós, cada um de nós temos também dentro do nosso psiquismo, o nosso self, que é onde está ali a nossa consciência. Que consciência é essa? A consciência divina daquilo que é certo e que é errado. No entanto, nós precisamos evoluir, progredir, né, tanto moralmente como cientificamente, ou como intelectualmente, melhor dizendo, para que nós possamos compreender essas leis que estão escritas dentro de nós. Né? E é na compreensão dessas leis que esse outro lado do psiquismo humano, que é o self, é ele que vai nos resgatar. Então, em outras obras da série psicológica, nós vamos entender que esse trabalho de identificar as sombras dentro de nós, né, de ver o quanto que nós ainda temos de defeitos, de vícios, né, de adicções mesmo, de comportamentos, né, totalmente inadequados, em que nós, por vivermos vidas e vidas nesses erros, condicionamos a esses erros. Somente o self que existe dentro de cada um, somente Deus que existe dentro de cada um de nós, vamos assim chamar, é capaz de abraçar essa sombra, colocá-la no colo, tentar entendê-la nos seus erros e tentar chamar a ela a razão para que esse comportamento mude, para que essa sombra se desvaeça e vá embora. A substituição desses comportamentos, né, inadequados que cada um de nós carrega, né, dessas milhares de sombras que temos dentro de cada um, só vai se fazer com alto amor. Alto amor que vai se fazer a partir da identificação de que nós, se temos sombras, também temos um self, né, de uma origem divina, que nos dá essa condição
de nos enxergarmos também num outro formato, numa outra forma. Somos a imagem e semelhança de Deus, já dizia Jesus. Continua ela: todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do Espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho. A sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e amor, né? Então, todos os objetivos da Boa Nova de Jesus é justamente esse caminho, esse encontro na busca de Deus. Que Deus é esse? Esse Deus que temos dentro de cada um de nós, esse Deus que está aqui no nosso self, né? A nos dizer, a nos apontar, né, de uma certa forma o que é correto, o que é incorreto, né? E só com a evolução, só com o progresso é que nós vamos cada vez mais identificar e ver esse Deus que existe dentro de cada um, né? Só com o tempo, realmente. Todo o seu verbo, continua, está exarado em linguagem programada para resistir os tempos de evolução do pensamento e abrir espaços para as repercussões sociológicas e espirituais, éticas e essenciais e morais seguras através dos diferentes períodos da humanidade. Toda a mensagem de Jesus, que consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 1, né? No Evangelho chamado Não Vim Destruir a Lei, no livro de Joana, Soberanas Leis, ele é atemporal, ou seja, ele em todos os momentos da humanidade, essas leis morais vão ser bases, vão ser estruturas para orientar o homem no norte de estar de conformidade com a sua consciência e de conformidade com Deus, né? E apaziguar e provocar realmente um movimento não só individual, mas sociológico também na humanidade, na medida em que nós vamos buscar esse Deus interior dentro de cada um de nós, né? Por isso aquilo que Jesus fala sempre é sempre adequado. E um dos exemplos mais contundentes disso é essa passagem de Jesus que eu trouxe para vocês darem uma olhada junto comigo rapidamente. É uma bem conhecida, que diz assim: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Então Jesus: ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vaze e abandone a sua vida de pecado. Então, essa passagem, né, do julgamento da mulher adulta é um exemplo de como a mensagem do Cristo é atemporal, né? Veja, era uma situação em que a lei judaica permitia que ela fosse apedrejada, ela estava em pecado, tinha cometido um erro, a sociedade havia no seu código, de alguma forma, tratado que aquele crime ia ser punido com apedrejamento. Mas Jesus faz uma coisa muito interessante, né? Ele faz com que cada um olhe para dentro de si, né?
quando ele fala cada um, atire a primeira pedra quem estiver livre de todo o pecado. E quando cada um olha para dentro de si e vê as suas sombras, né, e vê que aquele pecador que está ali pecando é tão impuro quanto ele, né, cria-se ali uma nova situação. E aí vão pelos mais velhos, que têm mais pecados, ficam apenas os mais novos, né? Vão-se todos, aliás, não ficam mais nem os novos nem os velhos. E ele a si mesmo ainda faz uma pergunta que é bastante peculiar, né? Ele olha para ela e pergunta: onde estão seus acusadores? E ela diz: todos se foram. E então, mas faltava um, né? E que era ela mesma, ou seja, que ela também tinha que ser perdoada daquilo tudo. E o que mais importante não era a morte do pecador, mas a morte do pecado, a transformação do indivíduo por si. Então, transformar uma lei punitiva numa lei educadora, reparadora, com o viés da observação de que todos nós somos imperfeitos e cometemos erros, essa é a mensagem do Cristo. Essa é a visão da soberana lei, que vai adequar os códigos humanos de tempos em tempos, os tornando mais humanizados, mais de acordo com aquilo, com a vontade de Deus, que não é até a morte do pecador, mas a morte do pecado, né? Então, esta passagem é bastante interessante, eu acho que é uma passagem bastante rica, né, do Evangelho, e ela, de uma certa forma, ela vai traduzir de uma forma muito interessante essa ideia da temporalidade daquilo que o Cristo fala. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um texto muito interessante que fala exatamente em relação a isso, que nós vamos colocar aqui para vocês lerem junto conosco. São chegados, Evangelho segundo o Espiritismo, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem com suas antecessoras. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou. O Espiritismo concretiza a obra. Fenelon, Pontier, 1861. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, são chegados os tempos que a nossa evolução moral há de aperfeiçoar toda essa legislatura, e ao mesmo tempo o Espiritismo vai fazer essa ponte de ligação entre a moral do Cristo, entre as nossas necessidades, o nosso psiquismo e a nossa evolução quanto indivíduo, quanto espécie, como sociedade. Então é bastante interessante esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu acho que faz todo mundo pensar bastante sobre tudo isso, na verdade. Ou seja, antes de acusar o meu próximo, antes de ver o erro, a trave, né, no olho do próximo, né, eu não consigo ver o argueiro que está nos meus próprios olhos, ou seja, a trave nos meus olhos, aliás, é o contrário, né? Então eu consigo ver um cisto no olho do outro, mas eu não vejo a trave nos meus próprios olhos. Ou seja, buscar dentro de nós, buscar no nosso self, essa evolução e esse progresso é fundamental.
né, para que a gente possa realizar primeiro um trabalho interno de evolução. Primeiro ver o quanto que aquele erro que nós estamos enxergando com tanta veemência, com tanto dessabor, o que realmente ele repercute dentro de nós, se não é uma sombra que grita dentro de nós que temos o mesmo erro. Muita gratidão a todos pela atenção de vocês. Continuem conosco no nosso curso. Que Deus continue amparando e auxiliando a todos. Muita paz e muita gratidão por esse instante, por esse momento. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado. Passamos agora à meditação. A meditação de hoje tem o tema Conexão com o Self. Eu vou usar esta imagem de Buda como para nossa inspiração. Sabe quando você volta para casa depois de um dia de atividade, alguma coisa dentro de você ressoa confortável, né? Aquele estado de bem-estar, você está em casa, vai tomar seu banho, vai relaxar, né? Você sente um conforto muito grande. Assim deve ser a meditação, essa conexão com o Self, a alma, o espírito imortal. Então, a nossa meditação de hoje tem o objetivo de aprofundar esta percepção e sensação de conforto, de segurança, de paz. Parte do conteúdo desta meditação de hoje, orientada, eu retirei do livro Caminhos para uma Consciência Mais Elevada, do Ken O'Donnell, que é o coordenador da Brahma Kumaris Brasil. Então, vou colocar esta imagem de Buda como inspiração para a nossa meditação de hoje. Esse estado luminoso, para ser alcançado, exige esforços contínuos, rompendo as cargas emocionais mais fortes, decorrentes da animalidade existencial, de maneira que a angelitude ou realização da paz dinâmica e afetiva se torne uma vitória pessoal libertadora. Portanto, o Self, ou espírito criado por Deus, conforme Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e a Saúde, esse espírito, o espírito criado por Deus, não pode fugir à sua fatalidade imarcessível na conquista da perfeição. O nosso eu superior, o Self, é a nossa identidade espiritual essencial, é a nossa essência. Entrar em contato com esta parte nossa nos ajuda a ser mais leve, ter maior raiz de conexão com o universo, com a consciência cósmica que é Deus, e com tudo que há, e mais amor incondicional. Diga agora a você mesmo: não há ninguém que eu não ame neste momento. Você tem a capacidade
de mudar para melhor com a consciência elevada. Auto-iluminar-se, vencer as sombras. Tenha consciência plena do seu próprio processo mental. Diga a você mesmo: agora estou iniciando a meditação. Jesus nos ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. Indispensável que a reflexão, a meditação e a alegria de viver nos facultem um estado de plenitude. Vamos passar agora ao relaxamento físico que nos vai proporcionar o estado de consciência alterada, diminuindo a percepção corpórea, que nos ajuda à conexão real com nós mesmos, com o Self. Sente-se numa cadeira ou no chão, de pernas cruzadas, as mãos pousadas nos joelhos, palmas voltado para o teto ou céu. Feche os olhos e sorria. Relaxe os músculos faciais e sinta o sorriso se formando em seu rosto, para depois estendê-lo a todo o corpo, da cabeça aos pés. Depois que a sensação agradável dominar todas as suas células, da cabeça aos dedos dos pés, renda-se à vida. Ofereça sua existência à natureza das coisas. Relaxe o couro cabeludo, os músculos da face. Sinta a paz e o bem-estar. Relaxe o músculo do pescoço, dos ombros, dos braços, das mãos. Relaxe completamente. Sinta a paz e o bem-estar. Relaxe os músculos do tórax, abdominais. Relaxe os músculos das pernas, das coxas. Relaxe completamente. Num fluxo contínuo vai diminuindo a percepção corpórea. Relaxe as pernas até os pés. Inspire e expire. Concentre-se na respiração. Inspire
e expire. Concentre nas narinas, por onde o ar entra inicialmente. Inspire e expire. Perceba que o ar entra com mais facilidade por uma das narinas. Isso é normal. Inspire e expire. Leve sua atenção ao centro da testa, no ponto entre os olhos, que é chamado também do terceiro olho. Minha atenção vai naturalmente a este ponto central da testa, enquanto ocupo minha posição de controle consciente do corpo. Enquanto permaneço nesse ponto, sou capaz de ficar estável, embora consciente do mundo à minha volta. Enquanto eu o faço, existe um sentimento genuíno que sou diferente do corpo físico. Eu sou a alma, o self. Começo a associar todos os sentimentos, pensamentos e aspirações com esse centro de consciência entre as sobrancelhas. Me vejo como uma entidade reluzente, como uma estrela brilhando nesse ponto, como um farol em miniatura. Estou consciente da diferença entre ficar preso nas inquietações e preocupações externas e simplesmente permanecer estável em meu centro de consciência da alma. Inspire e expire. A partir desse ponto, sou o observador isolado. Observo silenciosamente
enquanto o mundo das ações se move inexoravelmente à minha volta. Inspire e expire. Sinta a paz e o bem-estar. Experimente os atributos da alma com os seguintes pensamentos. Com meus pensamentos centrados no ponto de luz consciente que sou, no meio da testa, começo a examinar cada vez mais profundamente minha natureza verdadeira. Entendi quem sou, mas como sou? Assim como a luz branca pura consiste em 7 cores básicas, a luz que naturalmente emano é feita de qualidades diferentes que são inerentes a mim. Ao observar o estado atual de minha vida, encontro muita coisa que possa realmente respeitar. No âmago do meu ser existe tal volume de qualidades espirituais. Penso profundamente em cada uma delas e penetro a essência dessa experiência. As qualidades do Self. Paz. Amor. Felicidade. Verdade. Pureza.
equilíbrio. Poder. À medida que experimento cada cor constituinte da luz da alma, meu autorrespeito é lentamente fortificado. Eu sou uma alma, não sou velho nem jovem. Eu sou uma alma, é a alma que tem a beleza real. Como alma, ser interno vivo e inteligente, habito e dou vida ao corpo. Através dele, eu me expresso e experimento o mundo à minha volta. Minhas qualidades inatas, então, são amor, paz, pureza, felicidade, poder, equilíbrio e verdade. Permaneça mais alguns minutos em completo silêncio, em reflexão profunda a respeito das suas qualidades inatas. Nesta conexão real com o Self. Muita paz. Permaneça com esta conexão com você mesmo, com o mais profundo do seu ser.
o eu superior, o Self. E com a alma suprema, a consciência cósmica, Deus.